Nós vamos levantar para orar. Let's stand and pray. Father, we come before you in the name of Jesus. Father, we're gathering one more time to worship you, to praise your name, to glorify you, Lord. We gather one more time to hear your voice. May you speak to us, we ask you, Lord. Have mercy on us. Help us, Lord, to apply the message that you have for us today to our lives. Father, sanctify us, purify us. Help us, Lord, to worship you with a pure heart as you command us to do. Father, we confess our sins. We are sinners. We are guilty before you. We thank you, Lord, for the cross, for the empty tomb, for the salvation that is in Christ Jesus. We thank you, Lord, for eternity. We thank you, Lord, because the condemnation is no longer upon us. Father, we ask you, Lord, for the ones that will be hearing, that may be in this room or may be online, that don't have you as the Lord and Savior, may repent from their sins, may receive the gospel and believe in you. Father, may the Holy Spirit work among the people, among us, and convince us and grant us repentance. Father, we worship you in Jesus' name. Only you are God and there is no other God. Amen. Senhor Deus, eis-nos mais uma vez diante de Ti, somos carentes de Ti, precisamos de Ti. Senhor Eterno, te pedimos, Pai, que nesta tarde, quando nós nos juntamos mais uma vez para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, para Te bendizer, Pai, para ouvir a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa nos purificar, limpar de todo o mal. Concede-nos, Senhor, que nos arrependamos e possamos crer em Ti. Obrigado, Senhor, pela cruz, onde os nossos pecados foram colocados. Obrigado, Senhor, pelo sepulcro vazio, de onde, Senhor, nós temos a certeza, a confirmação de vida eterna. Limpa as nossas vidas, os nossos corações e purifica-nos, ó Pai, para que Te possamos exaltar e adorar a cada dia mais. Senhor, eterno e bendito, somente Tu és Deus. Não temos outro bem além de Ti. A Ti somente glorificamos e exaltamos. Pai, convence-nos, ó Deus, de todo o pecado, de todo o mal e purifica-nos para que possamos bendizer a cada dia mais. Senhor, nós dependemos de Ti, só o Senhor é Deus e a Ti, somente a Ti damos glória. Guia-nos, ó Deus, pela Tua Palavra esta tarde e trabalha em nossas vidas, aplicando, Senhor, no nosso dia-a-dia, para que a glória de Cristo Jesus seja exaltada em nosso viver, em nossas ações e palavras. Nós Te bendizemos e glorificamos no nome santo e eterno de Jesus. Nós oramos. Amém. You may be seated. Você pode sentar. And as today we go back to the book of Revelation, e como nós hoje vamos voltar ao livro de Apocalipse, and I just want to read one Bible verse. Eu gostaria de ler só versículo bíblico. And that's on Revelation 2, e é no livro do Apocalipse 2. And the verse, it's number, e o versículo é o número 10, o versículo número 10. And the word of God says, e a palavra do Senhor diz, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sede fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. It is so special this month for us as a church. Este mês é muito especial para nós como igreja. It's the month that we celebrate our anniversary. É o mês que nós celebramos o nosso aniversário. And it's such a blessing that we can get together and worship for 12 years. E é tão bom que nós nos possamos juntar e celebrar o Senhor em adoração durante 12 anos.
So may the joy of the Lord fulfill our hearts. Então que a alegria do Senhor encha os nossos corações. And as we sing today, quando nós cantarmos hoje, and I know there was a special songs chose for this month. Eu sei que foram algumas canções escolhidas especiais para este mês. So we may celebrate to the Lord, de forma que nós possamos celebrar o Senhor. I know every time we get together, we come here to worship. Eu sei que quando nos juntamos, vimos aqui para adorar. But may this month be a special joy in our songs. Mas que este mês haja uma alegria, gozo especial nas nossas canções. And we may sing to the Lord with our heart. E nós possamos cantar para o Senhor com o nosso coração. So, our sister Sonia and our brother Tiago and our brother Juliano is going to lead us in singing, and we all going to sing to the Lord. Amen? Então a nossa irmã Sonia, o nosso irmão Tiago e o nosso irmão Juliano vão nos liderar a cantar, mas nós todos vamos cantar para o Senhor. So please stand and sing to the Lord. Então, por favor, levante-se e cante para o Senhor. Sing with your heart. Cante com o seu coração. Let's worship the Lord. Vamos adorar o Senhor. Amen? Amen? Amen. Não precisas deste, não é? Não precisas deste. Tens aí, não é?
Senhor, engrandecer o teu nome, Senhor. Mesmo que os nossos olhos, Senhor, nos possam confundir, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, no firmamento, Senhor, das coisas que hão de ver, Senhor, de vir, Senhor. Porque sabemos que a nossa promessa está em Ti. E que a maior Deus para a nossa vida é a nossa salvação. E, ó Senhor, a nossa vida aqui é pequena, mas um dia seremos eternos contigo. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Tuas promessas
Amen. You may be seated. Você pode sentar. And we are studying in the book of Revelations the seven letters to today's church. Nós estamos a estudar no livro do Apocalipse as 7 cartas à igreja de hoje. Usually you refer these letters back to the first century churches or somewhere in the future. Nós normalmente fazemos referência a estas 7 cartas como 7 cartas a igrejas no primeiro século ou então como num futuro distante. However, it's very clear this has to be applied to our church and our lives today. Mas como é óbvio, estas cartas, é bem claro que estas cartas têm que ser aplicadas à nossa igreja e às nossas vidas hoje. And as we go through these letters, e assim como nós caminhamos por estas cartas, and if you miss last Lord's Day service, e se você perdeu o último dia do Senhor, o culto, you may find it online. Você pode encontrá-lo pela internet. I'm pretty sure it's already on Sermon Audio, I think, right? And on YouTube. Last Lord's Day service, the message, not yet, but it will be, right? So, breve vai estar no Sermon Audio no YouTube a mensagem do domingo passado. Então, se você perdeu, por favor, volte atrás. That is important that we understand those 7 letters as for our church today. É muito importante que nós possamos entender estas 7 cartas para a nossa igreja hoje. And some of the letters have a lot of bad things saying to the church. Algumas das cartas têm coisas muito más a dizer à igreja. And some of them has not so bad. E algumas delas não tão más. All of them has encouraging words. Todas elas têm palavras encorajadoras. And they all end with a promise. E todas elas terminam com uma promessa. It is interesting that the message today, é interessante como a mensagem hoje, there was nothing bad per se to the church of Smyrna. That's what we're going to be studying today. E o que vamos estudar hoje, esta carta de hoje, não tem nada de mal a dizer, assim por assim dizer, à igreja. E a carta hoje é a igreja de Esmirna. So I ask you to open your Bible on Revelations 2 verses. We're going to read from verse 8 to verse 11. Eu peço que você abra então a sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. And we're going to spend a lot of time on verse 10, the verse that we open the service reading. Nós vamos passar bastante tempo no versículo 10, o versículo que nós lemos na abertura deste culto. And I ask you to please keep your Bible open and follow in your Bible as we go along in the message. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e siga à medida que nós seguimos nesta mensagem. I see most of you standing, so I'm assuming we'll find in the scriptures. Eu vejo a maior parte a pé, so eu assumo que você já encontrou na Bíblia. So let's read God's word. Então leiamos a palavra do Senhor. And to the angel of the church in Smyrna writes the word of the first and the last, who died and came to life. I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the slander of those who say that they are Jews, but they are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful and unto death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Still standing, let's pray. Ainda de pé, vamos orar. Father, Senhor Deus, we ask you, Lord, that you may bless your word in our hearts. Te pedimos, ó Pai, que abençoes a tua palavra no nosso coração.
Father, we need to learn from you. Nós estamos a aprender de ti. We are before you and before your word. Nós estamos diante de ti, diante da tua palavra. But we need desperately that the Holy Spirit teach us today. Mas nós precisamos desesperadamente que o Espírito Santo nos ensine esta noite. We need to grow in faith. Nós precisamos de crescer em fé. We need you, Lord. Nós precisamos de ti, Senhor. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. You may be seated. Você pode sentar. Please keep your Bible open in Revelation 2, verses 8 to 11. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse 2, versículos 8 a 11. And as we saw last week, and the first verse of the letter, e como nós vimos a semana passada, o primeiro versículo da carta, it refers to whom the letter had been written. Se refere a quem a carta foi escrita. And he says, and to the angel of the church in Smyrna, write. E diz assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. So the church, the letter, comes from the Lord. We're going to see that right after. A carta vem do Senhor, vemos já isso. And he goes to the angel of the church. E vai para o anjo da igreja, which we understand clear to the pastor and from the pastor to the church. Que nós percebemos realmente que ela vai para o pastor e do pastor para a igreja. And right after we learn, imediatamente a seguir nós aprendemos, who writes the letter, quem escreve a carta. So look to the same verse 8, então olhe para o mesmo versículo 8, and you'll find this, e você encontrará isto. The words of the first and the last who died and came to life. Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. And that's our Lord Jesus Christ. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. It is important that we understand that the words of Jesus in the Scripture, they are not more inspired, if we could say that, than any other word that is in the Scriptures. Eu quero que você entenda que as palavras de Jesus na Escritura, elas não são mais inspiradas, se pudéssemos dizer isso, do que qualquer outra palavra nas Escrituras. But it definitely calls our attention. Mas, na verdade, ela chama a nossa atenção. It calls our attention because there are words from our Lord Jesus Christ. Mas chama a nossa atenção porque elas são palavras de Jesus Cristo. Please understand, all scriptures are God's word. Entenda isto, por favor, toda a Escritura é a palavra de Deus. There is not one passage that have a higher level of inspiration than the others. Não há nenhuma parte da Escritura que tenha nível superior de inspiração que as outras. But it definitely calls our attention when Jesus is talking straight to the church. Mas definitivamente chama a nossa atenção quando Jesus está falando diretamente para a igreja. So I tremble when I preach this message. Então eu tremo quando eu prego esta mensagem. Because I'm bringing what Jesus is saying to the church. Então porque eu estou falando aquilo que Jesus disse à igreja. It is so important and we apply it to us. É muito importante que nós apliquemos a nós. We are the church of Smyrna in North Arlington. Nós somos a igreja de Esmirna em North Arlington. And that's where we are in this moment. É isso aqui que nós estamos neste momento. So we need to receive this word that's coming from the Lord to us. Então nós precisamos receber esta palavra como vindo do Senhor para nós. We need to apply it to our lives. Nós precisamos aplicar a nossa vida. And on the next verse, no versículo seguinte, we learn or we receive from the Lord what was the good in this church that we hope it can be found in our church as well. Então o que nós vamos ver a seguir é o que vem de bem, o que o Senhor disse de bem da igreja, que nós esperamos que o Senhor possa dizer o mesmo da nossa igreja. Do you want the Lord to see good in our church? Você quer que o Senhor veja coisas boas na nossa igreja? I'm sure the elders of the church want that. Eu estou certo que os presbíteros da igreja querem isso. As I am sure that everybody in this room wants that to be true in our church. Assim como eu estou certo que todos aqueles que estão nesta sala esperam que seja isto na nossa igreja. We're not here because we want the church to fail as a local church. Nós não estamos aqui porque queremos que a igreja falhe como uma igreja local. The Church of Christ can never fail. A igreja de Jesus Cristo nunca pode falhar. The Bible says not even the gates of hell can prevail against the church. A palavra do Senhor diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. But when we talk about local church, there have been divisions. Mas quando nós falamos de igreja local, tem havido divisões. But we are the church of Christ. Nós somos a igreja de Cristo. And we want the Lord God look to us and rejoice in us. E nós queremos que o Senhor Deus olhe para nós e se regozije em nós. We want to worship Him. Nós queremos adorá-lo.
We want him to have joy in the church of North Arlington. Nós queremos que ele tenha gozo na igreja de North Arlington. Amen? Amen? So let's see what the Lord says to this church, and then we just pray that the Lord will say the same about us. Então vamos ver o que é que o Senhor diz de bem desta igreja, esperando e orando para que o Senhor diga a mesma coisa de bem de nós. I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the slander of those who say they are Jew, and they are not, but are a synagogue of Satan. Diz assim: eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. So the Lord knows that this church, they have been going through tribulation, and they have been going to hard times, but they have been prevailing against those. Então nós vemos que o Senhor diz que Ele sabe que esta igreja tem passado tribulação, e tem passado aperto, mas eles têm permanecido. And the Lord says that they know, as those who say they are Jews, but they are not, but are a synagogue of Satan. E Ele diz que a blasfémia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. And I want you to understand here, by the word Jew means the group of the ones that by being elect, believe they are saved, ok? Eu queria que você entendesse que aqui a palavra judeus, no sentido daqueles que pela eleição se consideram salvos. And there is so many, e há tantos, they call themselves saved on this day, que se chamam a eles próprios salvos nestes dias, but they are no more than the synagogue of Satan. Mas eles não são outra coisa senão a sinagoga de Satanás. Because they stand the hardest field for us to evangelize today. It's among the ones that believing themselves and they claim themselves being saved, but they are not. O campo mais difícil hoje de evangelizar, a área mais difícil de nós chegarmos com o Evangelho, é entre aqueles que se afirmam ser cristãos, professam a fé cristã, mas não são salvos. They don't believe the full gospel. They don't live the full gospel. Eles não acreditam no Evangelho completo, eles não vivem o Evangelho completo. But they claim themselves Christians, mas eles se autoproclamam cristãos. And when we come with God's word, e quando nós vimos com a palavra de Deus, it gets very confusing, e torna-se muito confuso. Because they say they have Jesus Christ as Lord and Savior, porque eles dizem que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. But when you start going deep down on conversations about the gospel, you see there is no believing there. Mas quando você começa a trabalhar e a falar sobre o Evangelho, você vê que não há crença ali. And they will find you, you so old-fashioned times, your ideas are so hard. E você começa a falar com eles começam a dizer que você é lá dos tempos antigos, que as suas ideias são tão fixas. And they don't understand that they are not what they claim to be. Eles não percebem que eles não são aquilo que eles declaram ser. And this is what this church did not fall for. E foi exatamente isto pelo qual esta igreja não caiu. They don't get mixed with that. Eles não se misturaram com isso. They were very clear and they were suffering tribulation. Eles foram muito claros no que queriam. Eles estavam sofrendo tribulação. They were having a hard time. Eles estavam a ter um tempo difícil. And I am sure among us here today that you are thinking about the moments of tribulation that you had. E eu estou certo que você aqui entre nós, você está a pensar em momentos de tribulação que você teve. When you want to profess the Christian faith, quando você quer professar a fé cristã, but it looks like you're hitting walls, mas parece que você está batendo em barreiras, and it looks like you want to move further, but it's not working, e parece que você quer se mover para a frente e parece que não trabalha. That's not new, brothers and sisters. Irmãos e irmãs, isso não é novo. That was happening then, and it will happen to the end. Isso estava a acontecer lá e irá acontecer até o fim. You remember the words of Jesus? Você lembra das palavras de Jesus? John 15:20, Jesus prayed. Em João 15:20, Jesus orou. And he said, e ele disse, if they persecute me, they will persecute you. Jesus disse assim, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. I'm sorry, this is not when Jesus, this was right before Jesus' prayer. Desculpem, isto foi no momento pouco antes de Jesus ter orado. It's that
on that moment when Jesus was on the upper room with the disciples after the Last Supper. Foi naquele momento que Jesus estava lá com os discípulos já no cenáculo, logo após a última ceia. And Jesus was teaching them, and Jesus was telling them about the things that were about to come. E Jesus estava a lhes ensinar aos discípulos e a falar das coisas que estavam para vir. And he said these words, ele disse estas palavras: If they persecute me, they will persecute you. E ele disse assim: se a mim perseguiram, também os perseguirão a vós. And the next verse, e o versículo seguinte, back to Revelations, de volta a Apocalipse, it's when you used to find what the Lord says bad about the church, about that particular church. E no versículo seguinte é onde você deveria de encontrar aquilo que Jesus diria mal contra a igreja. Because the pattern of the letters, porque o padrão das cartas is always this, é sempre isto. To whom the letter has been written, who writes, the good, the bad, what shall be done, and the promise. Porque o padrão das cartas é sempre este. A quem a carta é escrita, quem escreve, o bem, o mal, o que é que deve ser feito e a promessa. And on this particular letter, e nesta carta em particular, Jesus did not point anything bad to this church. Jesus não apontou nada de errado contra esta igreja. Now, what I would like you to think, então eu gostaria que você pensasse, how blessed we will be, quão bem-aventurados nós seríamos, if the Lord will look to us today, que o Senhor olhasse para nós hoje, and He had nothing bad to say about us, e não tivesse nada de errado para dizer, nada de mal para dizer sobre nós. There was no failure, que não havia nenhuma falha. This church, you remember from last week? Esta igreja, você lembra da semana passada? They have been fall from the first love. Eles tinham saído do primeiro amor. You remember that? Você lembra-se? You remember the sermon last week? Lembra do sermão da semana passada? To this church, to esta igreja, is a blank. Tem branco aqui. And the continuation of the letter, e a continuação da carta, it goes toward what they need to do. Começa a continuar a ser o que eles precisam fazer. And it goes back to the tribulations. E vai de volta à tribulação. And it's a comfort word. E é uma palavra de conforto to this church, a esta igreja. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, and that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. E a seguir diz assim: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. That was not a new thing, as I just said. Não é uma coisa nova, como eu acabei de dizer. That the church must face tribulation and persecution. Que a igreja tenha que sofrer tribulação e perseguição. That's nothing new about it. Não tem nada novo nisso. If you think that's new in our days, você pensa que isso é novo nos nossos dias? Look to the first century church. Olhe para a igreja do primeiro século. Look to the book of Acts. Olhe para o livro de Atos. Look to the reformers. Olhe para os reformadores. Oh, how hard it was. Quão difícil foi. Only on today's days we think that shouldn't happen. Só nos dias de hoje é que a gente acha que isso não deve acontecer. There was not such a time in 2000 years of church history. Nunca houve tempo, com os 2000 anos de história da igreja, that the church feels like it should be accepted by the world and look like the world. Em que a igreja achou alguma vez que tinha que se parecer com o mundo e ser aceito pelo mundo. No. We are living holy lives on a world of sin. Nós vivemos vidas santas no mundo de pecado. And the world must hate us. E o mundo deve nos odiar. And that's what Jesus said. E foi isso que Jesus disse. As he was persecuted, we should expect persecution. Como ele foi perseguido, nós devemos esperar perseguição. And we're not just going out there and start fighting everybody, because if you feel persecuted, you will be happy.
Nós não vamos sair para fora e começar a criar problema com todo mundo para nos sentirmos perseguidos e sentirmos felizes. No, that's not what I'm saying. Não é isso que eu estou a dizer. We shouldn't start breaking laws and go to jail. That will be a shame for the gospel. Nós não devemos começar a quebrar leis e ir para a prisão. Isso seria uma vergonha para o Evangelho. That's not what I'm talking about. Não é isso que eu estou a falar. But as a light in the darkness, mas como uma luz nas trevas. He must see, the world needs to see a difference. O mundo precisa ver uma diferença. And the ones that will be called to salvation, e aqueles que são chamados à salvação, they will repent from their sins. E eles se arrependerão dos seus pecados. But the others will have to hate us. Mas os outros serão que nos odiarem. The evil hates the works of the light. O maligno odeia as obras da luz. And then they've been like that for 2,000 years. E tem sido assim por 2000 anos. You know all this, do you understand how this letter is so needed for today? Você percebe que esta carta é tão necessária para hoje? And I'm not talking about those problems that you have in your daily life that has nothing to do with the gospel. Eu não estou a falar daqueles problemas que você tem no seu dia a dia que não tem nada a ver com o Evangelho. As if you go over the speed limit and the cop told you to stop and get you a ticket. Não estou a falar que, por exemplo, você ir na rua e ir acima do limite de velocidade e a polícia te parar e te dar um ticket. That ticket is because you deserve it. Essa multa é porque você merece. I'm not talking about that. Eu não estou a falar nisso. I'm not talking the problem that your neighbor parked in your driveway and you can't get in. Eu não estou a falar do problema do seu vizinho parquear na frente do seu... estacionar na frente do seu driveway e você não conseguiu entrar. No, I'm not talking about those things. Eu não estou a falar nessas coisas. I'm talking about persecuted because of the gospel. Eu estou a falar de perseguição por causa do Evangelho. When you start preaching the gospel and people start hating you for that. Quando você fala o Evangelho, as pessoas te odeiam por isso. When you do what's right and people don't like you because you are so doing everything right and that shows their sin. E não é quando você faz tudo direito, é justo diante de Deus e as pessoas olham para ti e começam a te odiar por causa de que começam a ver o pecado delas. That's what I'm talking about. É isso que eu estou a falar. Persecuted because of the gospel. Ser perseguido por causa do Evangelho. We're not in the world to be positive and entertainment. And for entertainment. Nós não estamos aqui para ser positivos e causar entretenimento. This is not an entertainment room. This is not a theater. Isto não é um teatro, uma sala de entretenimento. We're here to preach the gospel. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. And the ones that will believe, they will love it. E aqueles que creem, eles amarão isso. But the others will hate. Mas os outros odiarão. Do not fear what you are about to suffer. Diz assim, não temas das coisas que há de padecer. They were already in tribulation, but worse days were about to come. Eles já estavam em tribulação, mas dias piores deveriam de vir. Worse days will come. Dias mais difíceis virão, dias piores virão. Keep preaching what's right. Continua a pregar o que é verdade. And you'll be persecuted even more. E você será perseguido ainda mais. I remember one time, I don't know if Tiago remembers this, eu não sei se o Tiago se lembra disto, but one time he stand on the public school about something that we taught him at home, some biblical that we taught him at home. Eu não sei se o Tiago se lembra disso, mas uma vez ele, na escola pública, ele se levantou em defesa de alguma coisa bíblica que nós tínhamos ensinado em casa. And the teacher decided to change and do what's right, according to what he said. E a professora decidiu mudar e fazer o que era certo, de acordo com o que ele disse. I picked him up from school. Eu peguei ele da escola. And he was so happy. E ele estava tão feliz. And he was so excited. Ele estava tão excitado. I don't know if you remember that. That was on school number 5. Do you? Isto foi na escola número 5. Eu estou a ver que ele se lembra. And he was happy because what he said made a change. Ele estava feliz porque o que ele tinha dito fez uma mudança. And it came to my mind that it's not going to happen like that every time. E veio à minha mente que não se vai acontecer sempre assim. And I had to break the news to him. Eu tinha que dizer a verdade. And I said, Tiago, I'm so happy that happened.
Eu disse, Tiago, eu estou tão contente que isso aconteceu. But it will be days that's not going to happen. Mas já vai haver dias que isso não vai acontecer. And I'm sure by now he knows what I said. He had experienced that. E estou certo que por agora ele já experimentou isso e já sabe isso. A lot of times, because you stand for the truth, they will hate you. Por muitas vezes você vai se levantar pela verdade ou você vai ser odiado. I have this, I truly believe is a gift from God, by God's mercy. Eu tenho isto que eu acredito que é um dom de Deus, pela misericórdia de Deus, that I can talk to everybody everywhere, que eu consigo falar para toda a gente em todo lugar. And sometimes my family find it a little annoying. Às vezes a minha família acha isso um bocadinho chato. But it's so clear that I can talk about everything, but when I start talking about the gospel, things change. Mas é tão claro como eu posso falar de tudo, mas quando eu começo a falar do evangelho, coisas mudam. When I'm in somewhere else and I start talking about the gospel, things change. Quando eu estou num sítio qualquer e começo a falar do evangelho, as coisas mudam. I even got this sometimes. Eu, às vezes eu recebo isto assim. There was the preaching for the day. Eu, às vezes recebo comentários assim, esta foi a pregação do dia. Because it will come sometime. Porque vai vir em qualquer momento. Grabbing the things from the daily life and joke about everything, but then bring something from the gospel, that changes. Estar a brincar com coisas quaisquer do dia que acontece, mas depois trazer alguma coisa do evangelho, tudo muda. That's persecution. Isso é perseguição. That leads to hate, que leva ao ódio. May God help us, que Deus nos ajude. But look what the word said. Mas olha o que a palavra diz. Do not fear. Veja o que a palavra diz. Não temas. Persecutions will come. Tribulations will come. Do not fear. Tribulações venham. Perseguição vem. Não temas. Behold, the devil is about to throw some of you into prison. Diz assim, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. I don't think it happened among us. Eu acho que não aconteceu ainda entre nós. But you look to 2,000 years of history, how many brothers and sisters until today have been thrown in prison. Olha, durante 2.000 anos de história, quantos irmãos e irmãs ainda até hoje são lançados em prisão. Because they preach in the gospel, porque eles pregam para o evangelho. That you may be tested, para que sejais tentados. Be honest with yourself and with God at this moment. Seja honesto consigo e com Deus neste momento. When you tempted so many times to don't say the truth because people are going to hate you, você já não foi tentado tantas vezes a não dizer a verdade para que você não seja, para que as pessoas não te odeiem? You cannot preach the gospel in your workplace. Você não pode pregar o evangelho no seu local de trabalho. And you tend not to preach because you don't want to suffer persecution. Você tenta não pregar para não sofrer perseguição. There is so many places that we cannot just open our mouths and say what we believe. Há tantos lugares que a gente não pode abrir a boca e dizer o que crê. And we tend to be quiet. E nós tendemos a nos calarmos. That's a temptation. Essa é uma tentação. We want to be accepted. Nós queremos ser aceitos. Society design a main idea about acceptance since little children on pre-K. A sociedade desenha uma ideia de aceitação destas crianças pequeninhas lá do kindergarten, do pre-K. They have to be popular. Eles têm que ser populares. They have to lead a trend. Eles têm que liderar uma tendência. Well, if they start preaching about the gospel, people are not going to like it. Se eles começarem a pregar o evangelho, as pessoas começam a não gostar. So you tend to follow. Você tende a seguir. And if you can avoid this conversation, that will help you. Se você puder evitar esta conversa, isso pode ajudá-lo. So we tend to quiet about things. Então a gente tenta calar-se a certas coisas. You may be sued if you say the truth. Você pode ser processado se você disser a verdade. You can't talk against homosexuality. Você não pode falar contra a homossexualidade. Because somebody may not like it. Porque alguém pode não gostar. You may lose your job. Você pode perder o seu trabalho.
You may lose your opportunity at work. Você pode perder a sua oportunidade de trabalho. There'll be someone that will not like that. Vai haver alguém que não vai gostar disso. You can't call sin, sin. Você não pode chamar pecado de pecado. Because if you use the word sin, it's offensive. Porque você usar a palavra pecado é ofensivo. Don't you think we are living under persecution and tribulation? Você não acha que nós estamos vivendo debaixo de perseguição e tribulação? You know why we don't see it much? Sabe por que nós não vemos tanto? Because we quiet too much. Porque nós nos calamos demasiado. We can't quiet. Nós não podemos nos calar. We have to say the truth. Nós temos que falar a verdade. I'm not saying like just don't go out there and start searching for fights. Eu não estou dizendo para você sempre ir fora procurar briga. That's not the point. Esse não é o ponto. That's not what the early church did. Não foi isso que a igreja do primeiro século fez. But when he goes about preaching the truth, mas quando toca a pregar a verdade, don't stop, não pare. Do not fear, não tenha medo. Those are tests, esses são testes. And the word says, e a palavra diz, and for 10 days you will have tribulation. E diz assim, por 10 dias terás tribulação. And I don't know what your eschatology is. Eu não sei o que a sua escatologia diz. What your eschatology says. Eu não sei o que a sua escatologia diz. And there is multiple interpretations about 10 days. E há múltiplas interpretações aqui com os 10 dias. I clearly understand from the text that means there will be a limit time. E eu entendo claramente do texto que diz que é um tempo limitado. And that's what it is. E isso é o que é. There is a limit time for tribulation. Há um tempo limitado para a tribulação. Tribulation will end. Tribulação parará. Persecution will end. Perseguição parará. When? Quando? In eternity. Na eternidade. You will not be persecuted forever. Você não será perseguido para sempre. When you die, persecution ended. Quando você morrer, a perseguição para. When Jesus when Jesus returns, quando Jesus voltar, persecution will end. A perseguição parará. There is no more. Não há mais. How much more time do we have? Quanto tempo mais nós temos? We don't know. A gente não sabe. But do not fear, mas não tenha medo. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Be faithful to the one that is faithful to you. Seja fiel para com aquele que é fiel a si. He promised, ele prometeu, that he will be with us, que ele estará conosco. There is nothing to be feared about. Não há nada a temer. What about if they kill you? E se eles te matarem? You will be with Jesus forever. What else you want? Você estará com Jesus para sempre. O que mais você quer? The first century church lived this way. A igreja do primeiro século viveu assim. The reformers, they lived this way. Os reformadores viveram assim. 2022, em 2022, the church wants to be accepted by the world. A igreja quer ser aceita pelo mundo em 2022. What's wrong with us today? O que é que está de errado conosco hoje? What are we missing? O que é que nós estamos a perder? It's unbelievable how we repeat so many times on the Christian circles. É inacreditável quanto nós repetimos nos círculos cristãos. God is faithful. Deus é fiel. It's songs about it. Há canções sobre isso. You get some extra cash. Você recebe um dinheirinho extra. And you say God is faithful. Você diz Deus é fiel. I'm not sure how you apply that in the big picture. Eu não sei muito bem como você aplica isso na figura maior. And miss everything else. E perde tudo o resto. God is faithful because He is with us. Deus é fiel porque Ele está conosco. He is faithful because He promised eternity for the ones who believe in Him. Ele é fiel porque Ele prometeu eternidade para aqueles que creem nele. And that's not going to change. Isso não vai mudar.
Do not fear to speak true. Não tenha medo de falar a verdade. How do you think the gospel get to us today? Como é que você pensa que o evangelho chegou a nós hoje? 2000 years of history. 2000 anos de história. Bringing the gospel generation after generation. People dying for the gospel. Geração após geração, passando o evangelho, pessoas morrendo por causa do evangelho. And this gospel did not stop. E o evangelho não parou. And he get to us here in North Arlington today. E chegou ao evangelho hoje, aqui hoje em North Arlington. What about if we have to perish? E que se nós tivermos que perecer? We will not perish for eternity. A gente não perecerá para a eternidade. Look to the next verse. Olhe para o versículo seguinte. Who has an ear, let him hear that the Spirit says to the churches, the one who conquered will not be hurt by the second death. Olha o que diz o versículo seguinte. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. You know what that means, the second death? Você sabe o que significa a segunda morte? I know you do. Eu sei que você sabe. You will not perish for eternity. Você não perecerá para a eternidade. You may die on this earth. Você poderá morrer nesta terra as a martyr, como mártir. But you will not prove condemnation in eternity. Mas você não provará condenação na eternidade. You will be with God forever. Você estará com Deus para sempre. This is our time, church. Este é o nosso tempo, igreja. It's the time that we have to stand and to preach the truth. É o tempo que nós temos de levantar para pregar a verdade. We should expect the people to get against us. Nós devemos esperar que as pessoas se revoltem contra nós. But that shouldn't stop us. Mas isso não nos deve parar. Because the one that is faithful, porque aquele que é fiel, he promised that he will be with us. Ele prometeu que ele está conosco. He gave us the Holy Spirit. Ele deu-nos o Espírito Santo. So we can go and say the truth. E que nós possamos sair e dizer a verdade. You know how hard it is to preach the truth. Você sabe quão difícil é pregar a verdade? I know you know. Eu sei que você sabe. When you have to say the right thing, because that's what's right. Quando você tem que dizer a verdade, com a verdade. I want you to understand, this is not a matter of opinion. Eu quero que você entenda, isso não é uma questão de opinião. It's not about you like green or blue or yellow. Não é se você gosta de amarelo, azul ou verde. This is not about your opinion. Isso não é da tua opinião. A lot of times I'm talking to people and people are expressing their opinions, right? Às vezes eu estou a falar com pessoas, as pessoas estão a expressar a opinião delas. And they want me to say my opinion. E eles querem que eu diga a minha opinião. So I explain what my opinion is. Eu explico o que a minha opinião é. And that's just a conversation. Isso é só uma conversa. Like the weather, como o tempo. For me, yesterday was a beautiful day. Para mim, ontem foi um dia lindo. For most of you, what a terrible day. Para muitos de vocês, era um dia terrível. Snow, it's beautiful. A neve é bonito. And I have to say that you don't like snow, you are wrong. Isso eu tenho que dizer que você não gosta de neve, você está errado. This is opinion. Isto é opinião. This is not the gospel. Isto não é evangelho. I can throw some gospel on this. Eu posso pôr algum evangelho nisto. By saying that the Creator created snow. Dizendo que o Criador criou a neve. But then you're going to bring it back to me. Você vai voltar para mim e vai dizer, but the same Creator created the sun. Você vai dizer, o mesmo Criador criou o sol. Amen. Amém. This is opinion. Isto é opinião. I like the cold better than the hot weather. Eu prefiro o frio do que o tempo quente. When you talk about the gospel, quando você está a falar do evangelho, you're not giving your opinion. Você não está a dar a sua opinião. You're saying what God says. Você está a dizer o que Deus diz. You may not even like it. Você pode até nem gostar. But you're saying what the Lord said, knowing that the Lord is faithful to you, to His word coming out of your mouth. Você está a falar aquilo que Deus disse e sabe que Deus é fiel com a palavra que sai da sua boca. It's not about my opinion. Não é a minha opinião. I'm not giving you my opinion about the letter. Eu não estou-lhe a dar a minha opinião sobre a carta. I'm telling you what the letter says coming from the Lord. Eu estou-lhe a dizer o que é que a carta diz vindo do Senhor.
He expects us to be faithful to the word that He says. Ele espera que nós sejamos fiéis à palavra que Ele deu. And we should expect tribulation. E nós devemos esperar a tribulação, knowing, sabendo, that should prevail to the end. Que nós devemos permanecer até o fim. And we will have, e nós teremos, the crown of life, a coroa da vida. That's a promise. Essa é uma promessa. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nothing will take you away from Christ. Nada o tirará de Cristo. Persecution or no persecution. Perseguição ou sem perseguição. But the persecution will come. Mas a perseguição virá. Be faithful, seja fiel. May the Lord encourage us with these words. Que Deus nos possa encorajar com estas palavras. May He give us the same courage that the early church had. Que Ele nos dê a mesma coragem que a igreja do primeiro século teve. There was no lion that stopped them to preach. Não houve leão que parava eles de pregar. There was a time in the first century, uma altura no primeiro século, that the bodies of the Christians, que os corpos dos cristãos, were being tied up to poles in the streets. Foram atados nos postes nas ruas. They were light up on fire. Eram ateado fogo neles. So they can light up the streets. Para que eles pudessem iluminar as ruas. And everybody will know what happened to the ones who profess Jesus Christ as Lord. E todos soubessem o que acontecia àqueles que professavam Jesus Cristo como Salvador. And the gospel did not stop. E o Evangelho não parou. And in a few years, a matter of years, em poucos anos, poucos anos, the gospel was in Rome. A igreja estava em Roma. O Evangelho estava em Roma. Was preached in Rome. Estava sendo pregado em Roma. From a jail, de uma cadeia, with Paul, com Paulo. And nada stopped them. Nada os parou. There was no Facebook. Não havia Facebook. There was no emails. Não havia emails. There was no text messaging. Não havia mensagens de texto. And nothing stopped the church to spread the gospel. Nada parou a igreja de pregar o Evangelho. For each one that was dying, another one was raised. Por cada que morria, outro se levantava. And have been dead for... two will raise. Amen. Alguém fez assim o sinal com dois. Dois se levantavam. Nothing stopped them. Nada os parou. And I know, eu sei, I truly believe, eu realmente creio, that nothing will stop this church to preach the gospel, que nada parará esta nossa igreja de pregar o Evangelho. The tribulations will not stop us. As tribulações não nos pararão. Persecution will not stop us. Perseguição não nos parará. Because we are the church of Christ. Porque nós somos a igreja de Cristo. We are the church of Smyrna in North Arlington. Nós somos a igreja de Smyrna em North Arlington. And the ones that are in Christ, aqueles que estão em Cristo, they will receive comfort today. Eles receberão conforto hoje to go out and preach the gospel, sair e pregar o Evangelho. May God help us. Que Deus nos ajude. Let's stand and pray. Vamos levantar. Father God, we come before you in the name of Jesus. Senhor Deus, nós vimos diante de ti no nome de Jesus. We just learned tonight. Nós acabamos de aprender hoje. That persecution has to come and is already here. Que a perseguição tem que vir e já está cá. It's here since the first century. Está aqui já desde o primeiro século. Father, we thank you, Lord, because you call us today. Nós te agradecemos, Senhor, que nós fomos chamados hoje. To face tribulation and persecution. Para que enfrentemos tribulação e perseguição. And in the name of Jesus, preach the gospel. E que em nome de Jesus preguemos o Evangelho. Father, help us, Lord, to do so. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer assim. Have mercy on us. Tem misericórdia de nós. Father, even if we die on this earth because we preach the gospel, ainda que nós morramos nesta terra por pregarmos o Evangelho, we will know we will not have the second death. Nós sabemos que não teremos a segunda morte. Because you saved us, Lord, porque tu nos salvaste, ó Senhor. May we worship you and live for you. Que nós possamos te adorar e viver para ti. Father, we worship you in Jesus' name. Senhor, nós te adoramos no nome de Jesus. Amen. Amém.
Então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até a vinda de Jesus. So may the love of God and the communion of the Holy Spirit by the works of Christ, his death, his resurrection, be with all of us. Amen. Amen.